Abrindo a janelinha do Instituto Roethier e hoje o assunto é uma delícia. Quem nunca, né? Primeiras consultas, consultas de acompanhamento e consultas para finalização. Bem, hoje o tema é sobre consultas, né? O que a gente deve avaliar nas nossas consultas de rotina. E aí, Eduardo, eu coloquei 3 consultas para a gente falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Eu considero as 3 principais. A primeira consulta, a consulta de acompanhamento e a consulta onde nós vamos avaliar se chegamos ao final do tratamento ou se vamos partir para adicionais. Perfeito. Então, na primeira consulta, o que precisamos avaliar? Bom, logo de saída, a gente tem com o protocolo, né, já enviar uma ficha de anamnese virtual para esse paciente. Né? Então, se ele já preenche essa ficha, é claro que ele vai responder perguntas gerais, né? Vai apresentar endereço, se tem alergia a alguma coisa, qual o seu interesse no tratamento, qual a sua queixa principal. Você já vai adiantar esse processo. Uma vez o paciente chegando, né, no consultório, eu vou procurar, eu entendo que tudo tem que ser o mais otimizado possível nesse fluxo dele. Então, eu chego, converso novamente, reforço com ele a queixa principal dele. Né? É o momento em que você tem que ouvir o paciente. Né? A partir daí, a gente passa para escaneamento. Né? Eu faço escaneamento do paciente. Quando o escaneamento está processando, eu já vou tirando as fotos. Eu tenho uma preferência hoje por tirar as fotos com o celular. Uma questão de praticidade mesmo. O celular, você já tira as fotos com o aplicativo da Align, ele já carrega direto na IDS, então o fluxo fica muito melhor. Ah, Eduardo, mas essa forma... Isso, exatamente aqui, ó. A Gracimara perguntou, são as perguntas enviadas pelo formulário do Google. Tá? Gracimara, você faz um formulário do Google, já envia para o seu paciente, copia, cola, tá? No arquivo de Word ou no software de gestão que você tiver. Uma vez que o scanner está trabalhando, processando a imagem, eu vou tirando as fotos e deixo as fotos já sendo carregadas, tá? Para dentro da IDS da Align. A partir daí, você pode, enquanto tira as fotos, deixar também o Outcome Simulator rodando, só para mostrar a simulação para o paciente. Quem tem o Outcome sabe também que nem sempre a simulação fica perfeita, que não é um problema, foco na solução, sem foco no problema. Eu brinco que é a hora justamente que você vai mostrando o valor do seu trabalho, né? Você mostra, olha, se fosse só o computador, ficaria assim, mas como eu vou trabalhar, no seu caso, ele vai ficar bem melhor. Então, essa é que é a puxada que você tem que fazer na hora, para puxar valor para o seu trabalho. Tá? A partir daí, você vai solicitar exames cardiográficos para o paciente. Se ele desejar, você já libera para fazer uma simulação virtual para ele. Tá? Eu sempre ofereço isso para o paciente. Na verdade, você está seguindo um fluxo natural. Se ele desejar, ele já pode, na recepção, já liberar a confecção da simulação virtual, que, obviamente, a gente vai esperar chegar as radiografias, tá? Para ver se é exatamente isso que a gente vai fazer. Nessa consulta, eu já acho importantíssimo, né, você conseguir fechar diagnóstico e planejamento. Eu sei que é muita coisa no primeiro momento, tá? Mas se você está em dúvida, pelo menos discuta com o paciente alguns pontos que são bem importantes. O que a gente falou até agora, para quem entrou agorinha? Pablo Monteiro entrou agora, ó, e eu já anotei. Eduardo falou sobre primeira consulta, tá? Então, na primeira consulta, a gente faz o levantamento da documentação, sendo possível, já faz o diagnóstico e o planejamento também. Mas existem alguns detalhes que são importantes que a gente converse com o nosso paciente nessa primeira consulta, em especial para o paciente que vai fazer um tratamento com o Invisalign. Né? Algumas perguntas especiais. E o que seriam essas perguntas? Tem umas que são bem específicas, tá, do universo de alinhadores. Por exemplo, explicar que tem attachment, é básico isso. Parece, não, mas ele sabe. Não, ele não sabe. O paciente que vem não sabe. Ele viu na internet, ele viu fotos sem resina, a menos que ele tenha um amigo, e às vezes ele nem repara na resina que o amigo tem. Tá? Então você tem que explicar que tem as resinas. Tá? Você não, quem explica antes não se explica depois. Conversa também sobre a eventual necessidade de uso de elásticos. Tá? Pode até ser que não seja necessário no caso. Fala, olha, eventualmente pode ser necessário um elástico, mesmo que seja uso noturno. Tá? Aí vai a dica, né, que às vezes seria mais a parte de simulação virtual. Se você estiver pensando em correção anteroposterior de molares,
tem que ser 24 horas o uso de elásticos, não tem mágica. Tá? Então você vai excluindo e vai conversando com ele. Tá? E falar de polimento dentário também, falar do IPR, né, da redução interproximal, porque depois você vai falar, mas a gente vai ter que fazer uma lixadinha. Péssimo isso, o paciente não quer lixar dente. Né? Você vai falar que é stripping, redução interproximal, polimento, ele já sai correndo, porque ele já imagina uma maquita passando no azulejo, né? Então não é uma boa ideia. Então o que eu falo sempre para o paciente? Ó, nós temos uma metodologia para fazer um polimento entre os seus dentes. Ele, como é que é isso? Bom, como é que a gente ganha espaço em ortodontia? Ou a gente expande, ou projeta, ou reduz o volume dentário. Né? Reduzir volume dentário, você teria que extrair um dente, o paciente olha meio assim, tá? Ou a gente fazer um polimento nos dentes. Polimento é melhor que extração, já começa bem. A partir daí, você explica que isso é feito em ortodontia desde os anos 60. Tá? Hoje você consegue fazer menos com mais precisão. Essa é a grande diferença. Aí ele vai perguntar, mas gera mais risco de cárie? Não. Mas gera sensibilidade? Não. A gente atua numa área do dente que não tem inervação. Tá? Não tem nenhuma sensibilidade. Não vou dizer que seja cômodo, mas também não é nada de outro mundo. Né? E é muito tranquilo. Ah, tá bom. Ah, mas eu não vou perder o volume de dente? Falei, bom, então vamos lá. Se você pegar crânios de Homem das Cavernas, vai lá, pega ali, aqueles que viveram um pouquinho mais, né? Que o leão não comeu, você dá uma olhadinha lá e você vê que tem área de desgaste interproximal devido à alimentação, né? Grãos crus, uma dieta mais, vamos dizer assim, rígida, né? Não tinha culinária que a gente tem hoje, não dava para você ir lá e pegar um snack. É isso. Então, você naturalmente, esses dentes têm um desgaste natural. Aí o paciente fala, mas o meu dente vai ter desgaste natural a vida toda. E aí, como é que eu vou ficar quando eu ficar velho, tendo esse desgaste agora? Aí você, não. Estou descrevendo o paciente mais assim, minucioso, vamos dizer assim, né? Falando, não. Isso significa só que o seu dente ele foi preparado, já pronto para sofrer algum desgaste. Mas hoje nós temos uma culinária, né? Tem uma outra conjuntura de cultura que a gente tem, e esses dentes não são desgastados naturalmente. Então a gente usa a nosso favor a possibilidade de estar fazendo esse desgaste, esse polimento, tá? Que você já está pronto para receber isso, que a gente usa isso com finalidade ortodôntica para usar menos elástico, evitar uma extração de dente. E aí o paciente já vai e segue com você. E sempre escutar a queixa principal. Já discuta na primeira consulta, né? Esse paciente ele é ortocirúrgico? Às vezes não tem dúvida disso. Você bate o olho e vê. Você fala, olha, seu caso é cirurgia. A doutora não quer. Bom, tudo bem, mas aí você começa a limitar meus resultados. E aí você fala, nós fazemos o seguinte, a gente vai fazer um alinhamento estético, então. Tá? Só alinhar os dentes. É isso que você quer? Menos elásticos, tá? Mas também não é o resultado perfeito. Eu poderia até te dar um resultado melhor, mas você às vezes não quer esse resultado melhor. Tá? Então, essa primeira consulta é a hora de você apresentar o que é o sistema, tá? E já discutir com o seu paciente planejamento, porque depois você vai ter que fazer a simulação virtual. E eu não quero fazer mais 2, 3 versões de simulação virtual com o meu paciente. Eu quero fazer a mais assertiva. Tá? Então, eu preciso saber se ele aceitaria, por exemplo, extrair terceiros molares, né? Se precisar fazer uma distalização, se ele vai usar elástico, se ele vai usar IPR, né? Se ele depois poder, na verdade, usar o IPR, se tem alguma restrição de algum dente que eu tenho que colar alguma resina, né? Olha aquele, puxa, eu tenho uma coroa inteira de metal, eu não quero colar resina naquilo. Você já toma nota, se ele tem algum implante. Tá? Às vezes o implante é muito bem feito. Você olha, será que é implante? Pergunta para o paciente. Tem um implante aqui na sua boca? Ah, tá bom, não, tá ótimo. Alguns você bate o olho e vê, implante, não tem mistério. Não, mas toma nota disso tudo, porque isso é muito importante para depois você poder fazer a sua simulação virtual. Isso, mas antes da gente evoluir para a consulta de acompanhamento, Eduardo, eu só queria chamar atenção em um ponto. Falamos até agora sobre consulta, a primeira consulta, e alguns pontos que o Eduardo avaliou, né? Porque é importante a gente falar, perguntar para o nosso paciente. E esses pontos, assim como uma profissional que perguntou se era o formulário Google, a ficha que a gente envia para o paciente. É o formulário Google e é também um formulário Google o que o doutor, nosso parceiro, que contrata a nossa consultoria, preenche. E nesse formulário Google da nossa consultoria, que é o CEDOC, ele tem todas essas perguntas que o Eduardo falou. Essas e muito mais, gente. Então, muitos profissionais até usam esse nosso formulário de consultoria como uma orientação do que ponto que ele não pode deixar de perguntar para o seu paciente.
né? Sim. É uma orientação importantíssima, porque, como o Eduardo falou, são tantos detalhes que a gente tem que abraçar tudo na primeira consulta. Se nós não tivermos um roteiro, a gente se perde. Isso tudo, Flávia, na verdade, todo esse formulário, né, que a gente usa hoje nas consultorias SEDOC, a gente aprendeu aqui, né, na cadeira. Eu brinco que é o meu habitat natural, é tentativa e erro. Puxa, esqueci de perguntar isso para o paciente. Caramba, ficou faltando essa informação. Agora eu vou ter que fazer uma outra simulação, vou ter que perguntar. Não, isso está filtrado, né? Isso tudo já foi filtrado com o tempo para poder ter essa formatação para otimizar o nosso trabalho. Nosso tempo vale muito, a gente não pode perder tempo com isso. Sim, e eu tenho aqui um presente enorme do Instituto Rotier para você, que vai contratar nossa consultoria por tempo limitado. Aí, pessoal, não me pergunta o tempo, mas é por tempo limitado. A Glaucia que controla isso tudo. Quem contratar nossa consultoria nesse período vai ganhar a entrada no grupo privado que o Instituto Rotier tem, que é o Masters App, onde nós trocamos experiências de muitos profissionais, onde os profissionais colocam os seus casos, fotos, vídeos, perguntas clínicas de rotina, né, Eduardo? Muitas vezes a gente até imagina que o profissional está sentado assim na cadeira, veio aquela pergunta, liberou o paciente, parte para o WhatsApp, faz, né, compartilha com a gente a sua experiência e a gente realiza uma troca muito enriquecedora nesse grupo. Além do acesso ao grupo, fala, Eduardo. Não, eu quero falar que é uma troca de clínicos para clínicos, né? A gente está aqui no consultório, está respondendo, a pessoa está no consultório dele, está perguntando e fica em modo contínuo. A gente procura estar respondendo tudo no máximo em 24 horas, mas na maioria das vezes é na rotina do dia a dia do consultório. Eu vou fazer um resumão aqui do que é importante que os profissionais avaliem na primeira consulta. Eduardo falou todos os pontos, mas, Eduardo, separei 5 aqui em especial, tá? Na minha anotação, e aí você me diz se faltou algum, tá bom? Vou pensar. Avaliar com seu paciente, faz check, tá? Avaliar com seu paciente se ele aceita extrair ou não. Prestei atenção? Prestou. Então, olha, converse com seu paciente se ele, entendi. Se ele aceita... Tem lápis aí. Se ele aceita ou não extrair dentes, dentre eles os terceiros molares. Perguntar e ensinar ao paciente o que é IPR, né? O que é o polimento, que às vezes nós precisamos fazer e vai que você coloca na simulação e na hora que você precisa fazer, o paciente fala, não quero, não é legal, né? Então, avaliar, conversar com seu paciente sobre IPR. A Tashma também tem essa conversa na primeira consulta. Mostre para ele o que são os attachments, né? E são de resina. De repente, é interessante até vocês mostrarem uma foto, né, que vocês tenham de um paciente com attachment, com alinhador. Se tiver, dá um Google lá que aparece. Vários. Tem mágica. Isso. Não precisa nada. Até bom que ele vê que não é nada de outro mundo, ele vai ficar vendo as fotos ali. Sim. Perguntar sobre elástico, isso que também é importantíssimo, que a gente não deve deixar passar, né? A colaboração, quanto que esse paciente está disposto a se envolver nesse projeto, que é a construção do seu sorriso. Partimos a... Esqueci de algum? Ou você... Não, basicamente isso mesmo. Elástico, colaboração, attachments e IPR. Né? E, claro, dá muita atenção à queixa principal. Né? Você, como ortodontista, tem ideia de onde ele está e para onde ele pode ir. A questão é se ele quer seguir com você, né? Eu brinco que eu sempre falo isso, né? Que o meu personal, né, que eu não o vejo há 5 anos, mas gente boníssima, ele tem uma ideia incrível do que ele pode fazer por mim, mas eu não faço. E, então, a gente tem que equilibrar a expectativa com a realidade. Não adianta você ter o melhor plano de tratamento do mundo se o seu paciente não quer aderir com você nesse plano de tratamento. Nessa primeira consulta, você já tem que, como profissional, guiar esse paciente para alinhar a expectativa com a realidade. Saímos da primeira consulta e agora a gente vai para as consultas de acompanhamento. Gente, isso é importantíssimo, né? Consulta de acompanhamento, Eduardo. Basta eu remover o alinhador que o paciente chega usando e colocar o alinhador seguinte e liberar? Não.
Na verdade, tem muita coisa. Um dos problemas que a gente tem hoje é que as pessoas fantasiam que é isso, fantasiam até que dá para deixar tudo com ele, né? Dar os alinhadores para ele, não tem problema nenhum. Tá? Não é assim que funciona. O que a gente tem que estar atento? Tá? Primeira coisa, checa a adaptação. Eu quero que o paciente chegue com o alinhador na boca. Né? Eu quero ver, às vezes, já tirei ele no banheiro que eu fui escovar o leite. Ótimo, me dá de novo aqui. Vamos colocar outra vez. Né? Deixa eu ver se esse alinhador está bem adaptado, se tem alguma área de desadaptação, se é alguma área escurecida. Né? Vejo. Perdão? Então, isso é regra. Você já orienta todos os seus pacientes na consulta de retorno virem com o alinhador na boca. Sim, a verdade devia estar lá o tempo todo, né? Alguns falam, não, filho, tirei no banheiro para escovar o dente. Não, tudo bem. Mas me dá de novo aqui que eu quero ver. Tá? Aí você vai checar e vai ver se tem alguma área, né, de desadaptação, né, na cervical. Né? Ver se tem uma desadaptação, ver que nem a Rosane colocou, né? Ver se estão todos os attachments ali. Mas eu não estou com o clean check aberto, aqui na minha clínica não dá para ter o clean check aberto, é difícil. É só pegar o alinhador, tem os casulos lá, você olha, né? Checa para ver se estão lá os attachments todos, é só olhar, tá? No próprio alinhador, problema nenhum. Aí você vai pegar, vai passar o fio dental, né? Até para limpar, por favor, né? Mas para checar, em especial, os contatos proximais. Se você perceber que tem algum ponto de contato mais forte, né? Aquele ponto de colisão, né? O fio dental entra com um pouco mais de pressão, aí vale a pena você aliviar esse ponto de contato, tá? Porque o que vai acabar acontecendo? Ele bate nesse ponto de pressão, isso gera fricção entre os dentes e prejudica a rotação, ou prejudica até mesmo uma extrusão. Tá? Checa os contatos, oclusais também, inclusive, se não está tendo abertura de mordida. Tá? A função estética, isso normalmente está compatível com o clean check. Se tiver alguma coisa saindo do prumo, você mesmo vê a desadaptação do próprio alinhador. Tá? E verifica o próximo alinhador se está bem adaptado também. Checa o uso de elástico. E sempre pergunta se o paciente tem elástico. O paciente de uso de elástico, né? Pergunta se ele tem elástico para daqui a um mês, quando você vai estar agendando ele novamente. Tá? Se você puder fazer tudo isso com o clean check aberto do lado, ótimo. Se você não puder fazer tudo isso, tá? Aí eu sugiro que você cheque, pelo menos assim, rotação, vamos lá, rotação em 7 offset de incisivo, você consegue checar olhando para o alinhador. Você olha para o alinhador, vê a posição que aquele dente devia estar, olha na boca do paciente, isso já te dá uma pista muito boa se está evoluindo bem o caso. Tá? Se for necessário, alicatezinho de detalhamento, aperta, tá? Para fazer as rotações. Alicate de detalhamento só serve para rotação e movimentos de inclinação vestibular, tá? Ou palatino de incisivos. Tá? Esse é o ponto que tem que checar na consulta de rotina. Ótimo. Bom, e temos uma pergunta. A Rosane colocou aqui. Opa. A Rosane colocou do attachment, né? Meu paciente chegou hoje com vários attachments ausentes. É triste, né, Rosane? Eu brinco. Não acontece, mas às vezes quando acontece, fazer. Eu brinco, principalmente com criança, adolescente, né? Que ainda não está habituado à forma mais delicada de remover o alinhador, assim que a gente coloca o attachment. Alguns soltam, de fato, né? Até na falta de cuidado em morder. Claro que solta menos do que soltaria um bracket, né? Mas soltam. E eu brinco com eles, eu falo, ó, na próxima consulta, a tia vai fazer a chamada dos attachments. E quem não estiver presente, a gente vai colar de novo, não se preocupa, tá? Então, a orientação que a gente dá é que se o paciente perceber que caiu, soltou algum attachment, ok, ele pode informar. Muitos nem percebem, porque são bem delicados, né? Principalmente os otimizados. Adolescente, é isso aí, mas adolescente, então, tira com a língua. Hoje, então, eu tive 2, assim, chega já tirando com a língua. Aí é triste. E quando o paciente retorna, que não tem attachment, a gente recoloca e ele pode ir trocando os alinhadores. Claro que a gente faz uma consulta, de preferência mensal, né? Ele pode continuar a troca, não precisa vir correndo ao consultório. Dr. Wagner Lima tem uma dúvida. Muito obrigada, Wagner. É muito importante que vocês participem, né? Por isso a gente abre essa janela aqui, quinta-feira, muitos finalizando aí um dia extenso de trabalho, cansativo.
né? Então é mais uma forma para a gente conversar aqui de jeito leve, compartilhando também experiências, né? É um cantinho assim, de repente, nosso, né? Para que a gente consiga. Me sinto aqui num sofá, todo mundo conversando, alguns com água, como Eduardo agora, né? Outros com cafezinho, mas é muito importante que vocês participem, viu? Então, Wagner fala o seguinte: todos os casos de mordida profunda anterior, né? Temos que deixar com contato pesado posterior. Isso faz parte do protocolo do Instituto, né, Eduardo? Sim, justamente. O que a gente tem como referência, Wagner, nem todos, mas se você tiver uma intrusão maior do que 2 milímetros em alguma das emercadas, tá? A ideia é que deixemos a contatos pesados sim, tá? Mas fazendo uma simulação análoga ao que seria uma curva de Spee. Então, no dente terminal, a gente não vai fazer extrusão, inclusive nem intrusão, procura manter ele em posição. Tá? Por exemplo, poderia ser o terceiro molar ou o segundo molar, tá? No caso do terceiro não estar na boca. Aí na região, né, intermediária de primeiro molar e pré-molares, a gente extrui um pouco mais para gerar esse ponto vermelho, essas manchas, né, esses contatos vermelhos. Canino verde, ponto verde, e incisivos a gente instrui bem, tá? Até gerando, tá, uma mordida de topo, por exemplo. Tá? Então, a ideia, na verdade, é a gente recriar o que seria a curva de Spee, um arco de curva reversa, por exemplo. Tá bom? Esse é o Ah, valeu, Wagner. Os 3 primeiros casos meus que executei, não deixei contato pesado, abriu mordida posterior. Wagner, pode acabar acontecendo até fazendo um recurso que a gente está ensinando. Né? Eu costumo falar que a gente fala de protocolos de previsibilidade, né? E não de infalibilidade. Mas o fato de você fazer essa sobrecorreção de extrusão ajuda a fechar essa mordida posterior. Porque, na verdade, se a mordida posterior estiver abrindo, tá? Você, na verdade, já tem um movimento compensatório forçando essa intrusão. Tá? E o alinhador em si, eu não vejo ele com força para extruir esses dentes, caso não ocorra a intrusão, né, vamos dizer assim, eu não vejo ele com tanta força para extruir esses dentes a ponto de abrir uma mordida. Né? Eu entendo que essa curva de Spee que a gente faz com a alinhador ela é muito mais para ajudar na intrusão inferior e para ajudar na extrusão caso a mordida esteja abrindo. Então, na verdade, ela já é pensando em contrapor um efeito colateral. Pontos que vocês não podem deixar de perguntar para o seu paciente. Coloca aí o elástico. Pergunta ao paciente, né? Às vezes ele fala, mas o que é isso? Ah, então mostra para ele o que seria. Invista tempo nessa primeira consulta, né? É um acordo de cavalheiros. Você tem que entender muito bem o que seu paciente espera do resultado, tá? E entender também o que ele vai te entregar de colaboração. Segunda consulta importantíssima, consulta de controle, né? Consulta de rotina para avaliação, para avaliar como está o andamento desse tratamento. Então, pontos principais, Eduardo falou aí da adaptação. Excelente. Não deixem de avaliar essa adaptação. E a terceira consulta? É quando você a consulta final. Né? Chegamos ao final. E antes... Não chegamos no final da live. A gente vai falar da consulta final. Mas antes que Eduardo fale, né, do protocolo da consulta final, nós vamos deixar também uma caixa de sugestões. Como o Wagner aqui colocou um outro assunto, né, um assunto de sobremordida, como seria o protocolo, como aumentar a previsibilidade dessa correção, vocês podem e devem usar a caixa de sugestões, que a gente vai abrir logo depois que terminar a live, para que a gente venha trazer assuntos que sejam de interesse de vocês, né? Dúvidas para a gente aqui discutir, dúvidas nossas, tá? Então, por favor, nos ajudem lá colocando sugestões. Eduardo, o que é importante que a gente avalie nessa consulta final? Bom, logo de saída, eu acho importante você deixar o Clean Check aberto, tá? Chegando numa consulta final, até um mês antes, para você mostrar para o paciente tudo que você conseguiu até o dado momento. Porque às vezes a pessoa acha que já nasceu lindo, né? Ah, não mudou nada. Não, ele esquece como é que o dente dele era torto. Tá? Então, vale a pena você mostrar esse Clean Check. Olha, a gente já chegou, evoluiu bem. Você já vai preparando o paciente para ele entender melhor, né, o resultado que ele está tendo, de onde ele está e para onde ele chegou. Nessa consulta final, o que você vai checar? Bom, se está realmente no resultado que você gostaria. Tá? Vai checar detalhes como linha média, passo fio dental, ver se tem algum espacinho residual,
Tá? Se tiver, tem todo um protocolo para uso de alinhadores de sobrecorreção. Tá? Vê se tem espaço, vê se tem alguma rotação. Tem alguma rotação residual? Alicate de detalhamento. Tem um espacinho de 6 a 6, uso a sobrecorreção. Tá? Então você vai fazer esses ajustes. Tem um pouquinho de mordida aberta posterior, recorta o alinhador, deixa destruir 2 semanas, então bota elástico. Tem todo um guideline que a gente tem para isso. Mas, em especial, se for para adicionais, pergunte para o seu paciente qual é a sua queixa principal real. Ele muda de queixa principal. Tá? Antigamente era apinhamento, agora é linha média. Agora é um giro, agora é uma inclinação. E tenta ter um planejamento mais otimizado com foco nessa queixa principal. Tá? Por exemplo, eu usei elástico de classe 2. Puxa, mas não corrigiu tudo, ficou faltando um pouquinho. Será que ele está motivado para seguir com outra sequência de elásticos? Ou você vai botar elástico noturno, fazer IPR na arcada superior, fazer um alinhamento estético acabando de fechar aquele espaço por camuflagem dentária? Então, isso são todos pontos que são importantíssimos. Eu diria que o principal nessa consulta final é uma nova queixa principal otimizada, no caso de adicional. Se estiver tudo perfeito, ele estiver feliz, acabou. Né? Mas se for dar sequência, você tem que prestar atenção nisso. As queixas mudam, você tem que conversar com ele de novo, tá? Para você redefinir qual o objetivo dessa segunda etapa, que pode não ser mais o objetivo da primeira etapa. Fique atento a isso. As queixas mudam e surgem novas demandas. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada, gente. Quem perdeu o início da live, o meio da live, chegou só agora. Depois entra lá no Instagram, que só tem conteúdo bom aqui e tudo mastigadinho, né? Eu sempre fico aqui com a minha caneta e meu bloquinho anotando tudo. Pessoal, muito obrigada, Eduardo. Muito Wagner, principalmente. Rosane sempre participa também. Muito, muito obrigada por compartilharem aqui um pouquinho da vivência de vocês e permitirem que a gente abra essa janela para que a gente possa compartilhar também com vocês um pouquinho da nossa vivência. Beijo grande. Obrigada, Eduardo. Nada, tudo de bom.